Buscando as multidões, Jesus veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Então Jesus lança os olhos frequentemente do alto das colinas, nos prados, nas praias, nos valados, nas embarcações, para aqueles muitos a quem ele veio buscar. Temos um trecho do livro Desejado de Todas as Nações, página 315, que leio. Depois do encontro com os fariseus, quem eram os fariseus? Os doutores da lei, aqueles que estavam recusando Jesus, pautados no seu conhecimento próprio sobre a lei, sobre os caprichos da lei, mas não para o olhar para o amor de Jesus. Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Ali ele estava então se saindo de dentro do povo que era aquele povo que devia pregar a volta de Jesus, que devia estar apregoando aquele que veio diante deles. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies embaixo das antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os luxuosos palácios e mercados, e os portos cheios de embarcações. Ao contemplar este lugar, o pensamento de Jesus foi ao longe e além de como seus filhos na terra alcançariam o mundo todo e de pregar esse evangelho de Deus a todo o mundo. Bom, Mateus registrou no capítulo 9, versos 35 até o verso 38, a seguinte mensagem sobre Jesus. Sobre serem poucos os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Façam, pois, ao Senhor da colheita que envia, peçam, pois, ao Senhor da colheita que enviem trabalhadores para a sua colheita. Quem são os trabalhadores por quem Jesus orou que viessem então a trabalhar por sua colheita? Você, eu, aqueles que amam a palavra de Deus, amam Jesus e assim também amam o seu semelhante, porque Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, quem ama Jesus, ama o próximo, alcança o próximo com as palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 14, versos 34, nós temos: depois de atravessar o mar, chegando a Genezaré, então Jesus ia para além da povoado das regiões de crentes na sua palavra, para buscar aqueles que estavam distantes do conhecimento do próprio Deus. Em Mateus capítulo 15, verso 21, nós vamos além dessa mensagem para 15, 21 de Mateus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Então ele foi para Tiro, foi para Sidom, foi para Genezaré, foi para Decápolis, cidades onde o evangelho ainda não havia sido alcançado plenamente, porque ele tinha uma visão para além do alcance, para além daquela visão acanhada dos judeus que o evangelho era apenas para eles, ou do pensamento de alguns de que talvez eu não esteja incluído no plano de salvação. Talvez o mundo esteja dividido em partes pagãs, pessoas que adoram outras religiões, outros deuses, mas a mensagem do evangelho é oblata, é para todos. Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus vai a Tiro e a Sidom. Pois então Lucas nos diz lá no capítulo 19, do verso 40 até o verso 44. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sobre o que Jesus estava falando, vamos ler o verso 39. Alguns dos fariseus, sempre os fariseus, os que se entendiam doutores da lei, mas nada sabiam sobre o Salvador. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreenda os teus discípulos. E eu lhes digo, disse Jesus, verso 40, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. E hoje, tristemente, nós vemos pedras clamando, falando sobre Jesus,
mas sem um eco suficiente, sem a vibração, sem a consonância com a verdade. Falando de Jesus, de um Jesus que eles não conhecem, de uma maneira pagã, um Jesus, quem sabe, só amor, quem sabe, só furor, mas não um Jesus coerente com uma mensagem de salvação, de alcance a todos, de amor sim, mas justamente por amor preservar a justiça, e pela fé que temos nele, ele que venceu a morte também nos alcança a vitória. Vamos ao verso 41 e seguintes. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês e rodearão e cercarão-a de todos os lados. Também a lançarão por terra, vocês e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhes concedeu. Jesus caminhando entre nós através da sua palavra, e muitos olvidando, desconhecendo, ignorando aquilo que é a preciosidade dessa terra. Os idólatras antediluvianos cultuando suas mansões, o ouro, a prata, as pedras preciosas, as belezas da criação, esqueceram-se do Criador. E nós também, ao estarmos ouvindo tantas ideias sobre Deus, sobre Deus e seu Filho, estamos perdidos no vinho da Babilônia. Precisamos nos apegar à sua palavra para estarmos firmes no conhecimento do que ele nos traz. Como, por exemplo, Mateus 4, 23 a 25. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Aqui também sobre epiléticos, a tradução nos reporta lunáticos, os loucos, aqueles que estão endemoniados ou em estados psicóticos com problemas mentais. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Qual é a região do outro lado do Jordão? Senão aquela que vai até onde começou o verso, dizendo que então ele tinha ido à Síria, que as notícias dele tinham se espalhado pelo mundo e ele curava todos que vinham desses rincões, diferentes lugares, que embora não conhecessem a Deus, viam o testemunho de Jesus e confiavam nas suas promessas. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos sinais que acompanham esses que andam com Deus, pois eles estão poderosos para expulsar demônios. Como nós expulsamos demônios hoje, senão espancando as más obras, advertindo os homens e trazendo o amor de Deus em lugar dos feitos dos demônios na vida das pessoas. Falarão línguas, e assim nós estamos pregando a toda nação, tribo, língua e povo, em uma língua que eles conseguem entender. Portanto, a mensagem hoje é cosmopolita. Pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal, e imporão mãos sobre doentes, e esses ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Vê e entende, um programa que vai ao ar diariamente pela tve.adv.br, pela Rádio ADV. Você digita aí no Google tve.adv.br, vai ser direcionado à TVE, que tem 24 horas de programação com a mensagem dos céus, hinos de louvor, programas para as crianças, para a família. Uma programação ampla, gratuita e ao seu alcance através do link tve.adv.br. Mas você também pode nos acompanhar
pelas mídias sociais da sua preferência, digitando Vê e Entende. Ao digitar Jogo da Velha, Vê e Entende, você vai ser direcionado para uma das nossas mídias sociais, aquela que mais lhe agrada. Lá também teremos as nossas mensagens gravadas e transmitidas diariamente. Por isso, te convido a seguir a nossa programação e a compartilhar esse programa e a também orar conosco. Pai amado, ao colocarmos a Tua Palavra diante de nós mais uma vez, temos muito a aprender, mas muito mais ainda a viver. Ensina-nos a viver segundo os Teus preceitos, segundo a Sua vontade. Abençoa todos que estão participando desse programa, assistindo, transmitindo a outros, que estão vivendo o Evangelho e que estão ansiosos pela pura verdade. Que escapem dos lobos vestidos de ovelha, dos falsos mestres, dos falsos cristos, dos falsos pregadores que distorcem a sua palavra, mas que venham para a pureza do seu Evangelho. Com as bênçãos que sejam derramadas sobre todos, me despeço em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, que Deus te abençoe muito e sempre.